carreira política invejável. Invejável. O Aliel, eu particularmente posso dizer assim, com muita propriedade, eu, João Barbeiro, porque tenho uma participação da vida do Aliel, da história do Aliel. Me lembro quando era secretário de Ação Social, e o tempo passa rápido, isso acredito que uns quase 20 anos atrás, por aí, um pouquinho mais, um menino de 8, 9 anos que trabalhava de engraxate num programa que a gente tinha lá na cidade de Ponta Grossa, da Casa do Menor. Este menino era diferente. Era um engraxate diferente. Ele queria mais, ele tinha liderança entre aquele grupinho dos engraxates, que era um programa social de contraturno escolar que a gente tinha. E de repente o menino foi intimado a deixar a caixinha, porque o Ministério Público do Trabalho nos notificou dizendo que não estava correto aquilo que a gente estava fazendo. Ao ser intimado de deixar a caixinha, eu lembro que no meu gabinete, como secretário de Assistência Social, bateu na porta o menino e disse: como que eu vou ajudar minha mãe? Eu disse: olha, Aliel, eu não tenho o que fazer, mas se de uma forma mocada, escondida, você quiser ficar aqui no gabinete trabalhando, você pode ficar aqui no Centro de Ação Social, levando papel, servindo um cafezinho quando chegar alguém, e ficar nos corredores aí com a gente. Ótimo. Eu disse: eu vou fazer do meu bolso isso, eu não podia fazer outra coisa. Mas por ser diferente, foi assim que aconteceu. E este menino se destacou e foi se destacando e se destacando. Em certa feita, numa homenagem que teve do Mamonas Assassinas, nós colocamos naquele pequeno menino de 9, 10 anos uma asa. Mamonas Assassinas, o Dinho tinha morrido, né? Todo o grupo do Mamonas. E lá o Aliel fez então uma apresentação para os pais do Mamonas, se vestindo daquela forma igual ao Dinho do Mamonas. Foi uma emoção muito grande. E a vida foi passando, os desafios sendo apresentados. Recentemente, o maior desafio da vida deste deputado, a perda do pai. Foi assim, eu vi, presenciei, como todos nós filhos. Temos um sentimento fora do comum com os nossos gestores, as pessoas que nos dão a vida. E não foi diferente, mas foi bastante traumático e eu acho que ainda é. Mas continua, morando no mesmo lugar na cidade de Ponta Grossa, numa Vila Ilgenberg. E agora fazendo aquela ponte aérea semanal. Brasília, Curitiba e de Curitiba para todo o estado do Paraná. Por quê? Porque este deputado aumentou muito a votação dele fora do seu habitat, fora da sua cidade, que é a cidade de Ponta Grossa. Aliel Machado, bom dia. Bom dia, João, bom dia sua equipe, bom dia a todos que estão nos ouvindo. Obrigado pelo convite de estar aqui, é uma alegria, uma honra poder conversar com o nosso querido Paranazão. Aliel, falamos da tua história, agora vamos falar um pouco de trabalho. Já iniciamos falando numa polêmica. Lá em Brasília, o assunto pedágio está em todos os cantos, nos corredores. Como é que tá este assunto do pedágio? O que está acontecendo? Está todo mundo reclamando, parece com saudades do pedágio. Mas em que pé que se encontram as coisas? Esse assunto tem uma polêmica muito grande porque ele ocasionou muito sofrimento ao povo paranaense ao longo das últimas décadas. Porque nós tivemos a execução de um contrato fraudulento, de um contrato caro, numa situação muito difícil que penalizou a economia do estado do Paraná, as pessoas que trafegam nas nossas rodovias e também o cidadão, já que o preço dos serviços, das ações,
da economia sofre um impacto muito grande do pedágio. Dito isso, nós tínhamos uma esperança. O fim dos contratos, que aconteceria e aconteceu em novembro de 2021. Porém, houve uma ineficiência, uma incapacidade do governo do estado do Paraná, responsável por fazer a gestão do fim do contrato, e uma morosidade para apresentar um projeto capaz de resolver os problemas e ter a continuidade do pedágio, porque nós não somos contra ter o pedágio. Nós somos contra ter um preço injusto, somos contra um contrato que não garanta a execução das obras, somos contra a morosidade. E com tudo isso, nós tivemos o fim dos contratos, porém, a falta de manutenção de investimento durante esse período também está ocasionando uma reclamação muito grande por parte dos usuários, porque nós não temos a cobrança do pedágio, mas nós temos uma falta de atendimento nas rodovias, falta de manutenção nas rodovias, nós temos aí uma situação que também causa prejuízo. Como parte das rodovias são rodovias federais que tinham sido delegadas ao governo do estado por contrato anterior, agora a responsabilidade dessas rodovias é do governo federal. E o governo anterior, na discussão do novo modelo com o governo do estado, tinha feito sugestões que nos causavam calafrios. Modelo de aplicação que seria muito ruim à população paranaense. O que mais te assustava, bem na prática, assim, para o nosso ouvinte em todo o estado saber assim, o que te assustava nesse modelo? Uma das coisas muito ruins no contrato anterior foi a famosa outorga. Outorga é quando você entrega uma concessão, mas você cobra uma espécie de imposto dessas empresas para o caixa do governo. E isso onera muito o preço da tarifa. Também o modelo que fazia com que a possibilidade no leilão de você ter um desconto maior, ele era limitado. Portanto, ele beneficiava também essas pedageiras. Outras coisas no contrato que nós ainda estamos discutindo, mas que já avançamos muito. A mobilização que teve com a participação de personalidades políticas do nosso estado, e aí foi uma união mesmo de grupos, ajudou muito com que a gente conseguisse segurar, porque um contrato de 30 anos, quando feito, você, a exemplo do anterior, não tem mais como ficar chorando do leite derramado. E aí eu queria destacar o papel da deputada Gleisi, do deputado Arilson Chiorato, do deputado Romanelli, da frente parlamentar que nós tivemos na Assembleia e de atores políticos que foram muito importantes nesse aspecto, porque tentaram colocar isso goela abaixo no governo anterior, governo federal e a continuidade do governo Ratinho. E felizmente nós conseguimos segurar isso. O governo do Ratinho, através do governador, compreendeu isso. Tanto é que nós tivemos já mudanças significativas nessas propostas, no que nós estamos dizendo aqui. O modelo já não é um modelo como outorga, isso já é um avanço muito importante. E agora o novo ministro dos Transportes, o Renan Filho, junto com o governo do presidente Lula, está se inteirando de todas essas ações, mudando algumas coisas importantes ali, para que a gente possa avançar e ter um pedágio com preço justo, ter um modelo que garanta as obras que o Paraná precisa para o seu desenvolvimento. Lembrando que esse debate não é um debate pontual, nós estamos tratando do futuro, as próximas 3 décadas do estado do Paraná, a necessidade que nós temos de infraestrutura em diversas regiões do estado. Um exemplo, João, o modelo, ele pede agora o leilão do lote 1 e lote 2, que são os lotes mais atrativos pela quantidade de veículos. Esse lote é qual região, Roniel? Pega a região aqui de Ponta Grossa, pega a região metropolitana de Curitiba, pega a saída para o Porto de Paranaguá, que são os lotes mais atrativos economicamente. Só que se você faz o leilão desses 2 lotes, significa que os outros lotes podem ser menos atrativos. Portanto, o preço da tarifa pode ser muito mais elevado. E isso pode prejudicar o interior do estado, que é equivocado você fazer essa separação. Talvez o ideal fosse equiparar os lotes, os bons com os não tão bons, claro, para que o modelo da tarifa seja um modelo melhor, para que a tarifa tenha um preço mais justo, né? Então, nós temos muitos debates que vai desde o limite de desconto, o modelo do leilão, o leilão dos próprios lotes em si, e que nos preocupou bastante. Será que é um momento, talvez, da própria comunidade, da classe empresarial,
que aliás não se envolveu muito no primeiro momento. Lá atrás, no governo Bolsonaro, a gente via que estava indo tudo correndo esse assunto e caminhando de uma forma assustadora. Mas agora é um momento também de um pouco de calma, porque querer acelerar esse processo é fazer com que ele vá de uma forma perigosa, como você bem registrou. Agora, nessa última semana que o governador está no Japão, me parece que tem atores dentro do estado do Paraná que, sem o aval do governador, estão politizando esse assunto. Isso preocupa e as pessoas têm que observar isso. Porque politizar esse assunto do pedágio neste momento não é bom, né, Aliel? Nós temos que entender que a responsabilidade é de todos. Tem rodovias estaduais e federais. E o que nós temos de fato hoje? Nós temos de fato a situação Ponta Grossa-Curitiba. Nós temos de fato as obras que não foram entregues pelas pedagieiras no contrato anterior. E o que nós temos de fato em novembro de 2021 acabou o contrato e todos sabíamos. E a gerência estava sobre o governo do estado do Paraná. E não foi feito um planejamento capaz de, no dia seguinte, nós já ter um novo modelo implementado com preço justo, sem prorrogação. Porque quando eu digo isso, eu não estava defendendo a prorrogação. Só que se você sabe o que vai acontecer daqui 4 anos com um contrato ao qual você é o gestor, você não tem que esperar aquela ponta lá para começar a debater com a sociedade sobre isso. É preciso fazer com antecedência. E nós encontramos os erros que foram confirmados pelo Tribunal de Contas da União, que colocou que essa modelagem era perigosa, onerosa e não tão transparente como nós gostaríamos que fosse. Teve a participação do G7, teve a participação da FAEP, o governador compreendeu, deu passo atrás, isso eu preciso elogiá-lo, é uma discussão que aconteceu. Agora, nós não podemos demorar tanto ao ponto de que esse prejuízo seja recuperável e também não podemos acelerar tanto ao ponto que você deixe questões que por cima serão de algumas irrecuperáveis para um modelo como esse. Essa semana nós tivemos com o ministro, eu abordei na reunião com a nossa bancada, principalmente o que vai acontecer até sair o pedágio, cobrando do ministro os investimentos necessários de manutenção. A boa notícia que trago é a garantia que nós tivemos com a aprovação da PEC da transição, que garantiu recursos para o governo federal. O governo Lula está investindo, esse ano de 2023, quase 4 vezes mais do que o que foi investido no ano passado na manutenção das rodovias, que foram abandonadas pelo governo Bolsonaro e que agora, no governo Lula, estão sendo aplicados somente em 2023, 440 milhões de reais de manutenção das rodovias paranaenses. Aliás, esse desgaste todo e o que nós estamos vivendo nas nossas rodovias, com a insegurança de viajar, né? Ontem eu fiz uma viagem, te dá medo de viajar, né? Tá voltando naquele tempo que você tem medo de estourar pneu, né? E essa insegurança, ela foi por causa de falta de manutenção, né? Então nós estamos vivendo um momento parece que reiniciando tudo, né? E esse investimento vai ser, obviamente, muito importante para permitir que a gente volte a ter segurança quando se pega a estrada, com a família e tudo mais. Mas tomara que este assunto agora com o retorno do governador Ratinho do Japão seja um assunto que ele chame para ele, né? Que ele chame a responsabilidade e diga aí, para aí, vamos resolver isso com um diálogo. Pelo jeito é isso que está aparentemente é isso que está tomando proporção, não é? Isso, agora a gente está buscando, a gente sempre buscou uma convergência dentro de pontos que sejam aceitáveis e benéficos à população. Eu acho até que teve uma grande participação, João, porque esse assunto do pedágio ele foi muito caro ao povo paranaense, muito caro. Quantas vidas foram ceifadas porque as obras não foram entregues? Essas obras já foram pagas. A gente pode olhar esses acordos de leniência, que vergonha isso, que horroroso, que nojo que dá disso, da gente ver esse tipo de situação sem a participação da sociedade. Quem foi que decidiu isso? Foi 1 ou 2 promotores? Teve acordo político em relação a isso? E as outras obras? E o valor que diminuíram das tarifas? E esse contrato fraudulento? Então são situações que nos causam calafrios. Mas eu espero que a partir de agora a gente tenha um modelo que traga desenvolvimento, que seja justo e que a pessoa faça daquele jeito. Ela pague e diz, tô gostando de pagar, tá valendo a pena pagar, tô tendo o retorno necessário. Porque a população não é contra pagar. Não.
O pedágio ela já tem o se serviço, tornou, né? já se tornou um... Agora, a grande verdade é que dia de Natal é 25 de dezembro, né? E assim como é esta data, é a data que finaliza um contrato. Se sabia disso. O problema começou ali, né? Se foi responsável deste tamanho, podia ter pego e dito assim, para aí, vamos fazer mais um ano, né, com manutenção, ou sei lá, mas que se fizesse com atitude alguma coisa. O que foi o tiro que saiu pela culatra. Vamos levantar a cancela, soltar foguete, o povo vai adorar, a campanha é importante e agora está se pagando a conta. A verdade, né, ali é o que vai rodar e quem paga a conta é quem usa, é o povo, né? E é a mesa. Você não tem carro, mas é o feijão que chega, que foi transportado e que incide daí no transporte aquilo. Agora, a agricultura está sofrendo, porque começa a colheita agora, né? O escoamento da safra e as estradas desse jeito, quer dizer, é um momento difícil. Bom, falando em momento difícil, a tua análise do início do governo Lula, o que você está achando? Você sempre foi um cara que trabalhou muito, participou muito junto com esse grupo político, mas sempre foi perspicaz nas críticas também. Você acha que está se seguindo um caminho bom? O que você sente no início desse mandato? Bom, nós tivemos uma divisão do país muito grande e um modelo de eleição que infelizmente pauta hoje os debates, que são as fake news. Isso causou muito medo nas pessoas, né? Que as igrejas iriam fechar, que o direito das pessoas seriam sucumbidos, que a democracia iria sofrer e dentre tantas outras coisas que foram ditas. E o que a gente precisa, João, é de estabilidade. A gente não pode ter alguém que queira governar no caos, na confusão, na mentira, na guerra, no conflito. A gente precisa entender que quando termina uma eleição tem que se governar para todos e buscar resolver os problemas com prioridade. E aí eu faço uma referência muito grande à experiência do presidente Lula, de uma pessoa que é respeitado internacionalmente e que novamente abriu as portas para que o Brasil pudesse ter esse diálogo, tanto interna quanto externamente. E isso já está nos trazendo resultados importantes. O presidente Lula disse que a prioridade era colocar o pobre no orçamento. Fazer isso significa voltar às obras de infraestrutura como Minha Casa Minha Vida, que retornou. Significa colocar novamente o salário mínimo como uma prioridade. Nós tivemos nos últimos anos a proibição da valorização do salário mínimo acima do índice inflacionário. O presidente Lula devolveu isso, já está em vigor. Nós tivemos um aumento nas estruturas financeiras para as obras que o Brasil precisa e tem urgência. Acabei de dar o exemplo das rodovias aqui do estado do Paraná. Essa semana ainda o ministro Haddad anunciou o retorno de 26 bilhões de reais ao cofre dos estados pelo prejuízo que o ICMS trouxe, porque o governo anterior, na ânsia de fazer um debate e ter o convencimento das pessoas, ao invés de resolver o problema econômico que está beneficiando ainda poucas pessoas que são privilegiadas no Brasil, ele tirou dinheiro do caixa dos estados, o dinheiro que é usado para manter a polícia militar, o corpo de bombeiros, as escolas estaduais, os serviços essenciais e tantas outras coisas. Então, a análise que eu faço ela é muito positiva. São apenas 3 meses de trabalho, menos de 3 meses de trabalho, com conflito, depois do dia 8, com a baderna e a bagunça que fizeram em Brasília, eu estava lá, com um país dividido, com medo. Eu acho que a oposição é importante, as críticas são importantes, eu acho que todos cometem erros e acertos. Quando existe o erro por dolo, tem que ter punição. Agora, nós não podemos viver numa inquisição e no discurso fácil daqueles que atacam a política como se ela fosse separada da sociedade. A política é uma parte da sociedade, o que acontece nela tem a ver com a sociedade. E a sociedade que precisa participar, precisa criticar, precisa estar presente, né? Eu acho muito importante porque o modelo de transparência voltou, o acesso à lei de informação, os questionamentos que a sociedade faz. Isso é muito importante. É lógico que você não vai descobrir nada errado se você esconder as coisas, se você não der acesso às pessoas. Nós estamos olhando aí o caso das joias. Olha que importante ter um servidor público com autonomia, que não seja perseguido, que não troquem ele ou o chefe
de lugar não punam ele porque ele não está fazendo as vontades do rei. E aquele servidor, ele peitou tudo, né? Então, isso é muito importante. A gente Aliás, precisa esse troço ter. Da joia aí vai dar problema mesmo, né? Já deu. Tá estranho, né? É caso confesso. Eu tive em Brasília essa semana, não dá pra... Nos corredores lá você encontra alguém, você vai cumprimentar, diz tudo jóia, o cara já fica assustado, né? Porque tá difícil, né? Nos bastidores, mas isso aí complicou, né? Não, é uma situação muito difícil porque você tem uma refinaria entregue aqui no país a preço de banana, justamente para o grupo que vem presidentear pessoalmente uma autoridade com joias, e não é um presentinho. Não, e não foi costume com outros líderes nacionais serem presenteados dessa forma por eles, né? E tem lei, o Brasil tem lei sobre isso, tem uma lei que dita as regras sobre isso, né? Mas vamos lá, o futuro político do Aliel Machado. Eu nunca planejei assim com vontade pessoal, nunca foi. O que aconteceu na minha vida sempre foi muito rápido. Você poderá ser candidato a prefeito lá na tua cidade de Ponta Grossa? Eu tenho o sonho de um dia ser prefeito da cidade. Eu acho que o prefeito é um cargo muito bonito, é alguém que está muito perto das pessoas e consegue transformar a realidade dos locais, né? Agora, tudo isso depende da agenda, depende do compromisso que nós temos em Brasília, com o Estado mesmo, com assuntos importantes. Esse ano ainda, aqui em primeira mão para a imprensa, eu devo assumir a presidência de uma comissão importante em Brasília. Isso já está acertado com o presidente Lula, com o nosso grupo. Qual a comissão, Léo? Nós estamos em debate sobre isso que deve acontecer essa semana. Pode ser a comissão. Qual comissão, Léo? De verdade. Qual pode ser? Esse é um assunto. A definição da comissão, de fato, ela não tem uma escolha definida porque ela depende de outros partidos. Porque essa divisão, você vai na pedida e depende da negociação. Então qual você gostaria? A comissão de meio ambiente, a comissão de educação, todas são a comissão importantes, de relações verdade, exteriores, né? São muitas as ações onde a gente pode contribuir. Mas nisso, João, você pega temas nacionais. Eu presidi a Comissão de Ciência, Tecnologia, Comunicação na Câmara, onde a gente pôde fazer um debate muito importante sobre o tema. Eu ganhei experiência sobre isso. E você pega assuntos nacionais que envolvem o planejamento e ações do próprio governo para poder contribuir, para poder trazer bons resultados. Então nós estamos focados dentro do mandato. Esse é o momento de recuperar o país, esse é o momento de fazer com que as pessoas tenham mais tranquilidade, que a gente não tenha divisão, guerra, briga, confusão. Nós precisamos de previsibilidade, precisamos que as pessoas tenham esse entendimento para que ela possa investir, para que ela possa acreditar no nosso país, para que a vida das pessoas melhore. Essa é a razão do poder público existir. Aliel, nós estamos encerrando o nosso horário. Eu queria te fazer uma última pergunta. Daqui 3 anos e meio, por aí, termina o teu mandato e você vai olhar para trás e dizer, conseguir efetivamente, claro, se você não for candidato a prefeito, conseguir realizar isso. Qual é a joia da coroa que você quer para esse mandato? João, eu acho que o grande debate, talvez 80% dos políticos que pensam de verdade nas pessoas vão dar essa resposta. O grande desafio no nosso país é fazer uma reforma tributária que traga mais justiça social. O nosso país é muito injusto. Nós somos um país rico, com riquezas naturais, abençoado por Deus. Nós temos condições que poucos países do mundo têm e nós não sabemos desenvolver. Não é crescer, é desenvolver, fazer com que isso chegue na vida das pessoas. Não é possível, João, nós ter um sistema que penalize as pessoas mais simples. Não é possível que nós tenhamos um sistema tributário que penalize quem gera emprego, que penalize as pessoas que acreditam e beneficie o capital especulativo. Olha a nossa taxa de juro. Quem que está ganhando com isso sem produzir, sem gerar emprego, sem se preocupar, sem ter que pensar em comprar uma antena para expandir a rádio, em comprar um trator para aumentar a produção, em comprar um equipamento para a indústria aumentar? Nós somos o 13º país em produção científica e inovação e apenas o 64º país que consegue produzir isso. Nós produzimos o conteúdo acadêmico, nós temos as condições de manufatura e nós não temos a produção aqui dentro do nosso país. Isso acontece com o petróleo. Né? E por quê? Porque nós temos um país que privilegia a especulação. Para o povo que está me ouvindo, para as pessoas, o nosso país tem uma trava. O nosso país deixa de acreditar em quem quer desenvolver. O nosso país pune, na cobrança de imposto, por exemplo,
o consumo do cidadão que tem que comprar comida e beneficia os milionários que não pagam imposto. E eu não estou falando num discurso radical de esquerda. Não paga mesmo, comparado com os Estados Unidos, com a União Europeia, com os países desenvolvidos. Eu participei de muitos debates que envolvem esse assunto e na tua pergunta, de uma maneira mais ampla, é conseguir aprovar uma reforma tributária justa, que traga mais justiça social. O nosso país não pode penalizar mais as pessoas mais simples. Eu acho que esse é o grande desafio que nós temos. Muito bem. Conversamos, senhores, com o deputado federal Aliel Machado. Agradeço aí a presença dele nos nossos estúdios. Falamos com todo o estado do Paraná e agora repercute esta entrevista no portal De Ponta. Acesse o portal De Ponta e você vai acompanhar detalhes dessa entrevista. Tocha, só antes de acabar, um recado. @Giovana Barbiero Oficial. Este Instagram, você vai ver. Agora eu vou fazer um pouco do problema da minha filha, né? Pai babão. Acesse esse Instagram. Ela já está tocando na Rede T a nova música da Giovana que lançou ontem. O nome da música é Eu Não Vou Te Contar. É linda a música, vale a pena, tá bom? É Giovana Barbiero Oficial, com 2 N's, você vai conhecer a música nova da Giovana, tá ok? Gente, muito obrigado. Tenham todos um ótimo final de semana com as bênçãos do Ser Superior. E a gente se encontra sábado que vem. Você acabou de ouvir Ponto de Vista com João Barbiero, aqui na Rádio T.